Depois da sentença dada, Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meusael, Meusael a Metusael e Metusael a Lameque. Caim se retirou da casa do pai. Escolheu a princípio para si a ocupação de cultivador do solo, e então fundou uma cidade chamando-a pelo nome do seu filho mais velho. Saíra da presença do Senhor, rejeitando a promessa do Éden restaurado, a fim de buscar suas posses e alegrias na terra sob a maldição do pecado, ficando assim à frente daquela grande classe de homens que adoraram o Deus deste mundo. No que diz respeito aos meros progressos terrestres e materiais, distinguiram-se os seus descendentes. Não tomavam, porém, em consideração a Deus e estavam em oposição a seus propósitos em relação ao homem. Descendente de Caim, Lameque referiu-se ao crime do avô no contexto do seu próprio. Essa comparação entre o crime de Caim e o crime de Lameque é instrutiva. Lameque, por sua vez, tomou duas mulheres. Uma chamava-se Ada e a outra Zila. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouçam-me, mulheres de Lameque. Escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Gênesis capítulo 4, verso 19 e 23 e 24. Enquanto o primeiro se calou sobre seu único crime registrado, o segundo parecia se vangloriar do seu, expressando-o em uma canção. Enquanto Caim pediu a misericórdia divina, não há registro de Lameque fazendo o mesmo. Enquanto Caim foi vingado 7 vezes por Deus, Lameque acreditava que seria vingado 77 vezes, o que indicava que ele estava bem ciente de sua culpa. Além disso, Caim era monogâmico, enquanto Lameque introduziu a poligamia, pois tomou para si 2 esposas. Essa intensificação e exaltação do mal afetaram as gerações seguintes de caimitas. Mas a partir do verso 25 do capítulo 4, o texto bíblico registra um novo evento que se opõe a essa tendência. A Adão foi dado outro filho, para ser o herdeiro da promessa divina, herdeiro da primogenitura espiritual. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Gênesis capítulo 4, verso 25. Sete era de estatura mais nobre do que Caim e Abel, e parecia ser muito mais com Adão do que os demais filhos. Tinha caráter digno, seguindo as pegadas de Abel. Contudo, não herdou mais bondade natural do que Caim. Ao passo que Adão foi criado sem pecado, à semelhança de Deus, Sete, como Caim, herdou a natureza decaída de seus pais, mas recebeu também conhecimento do Redentor e instrução em justiça. Pela graça divina, serviu e honrou a Deus, e trabalhou como teria feito Abel, caso ele vivesse. A história do nome Sete procede de Abel. Ele deriva do verbo hebraico porei, que introduz a profecia messiânica. A semente messiânica seria introduzida na linhagem sética. A Bíblia começa a registrar da linhagem messiânica com Sete, inclui Enoque e Matusalém e termina em Noé. A frase "os filhos de Deus" refere-se à linhagem de Sete, pois foram concebidos para preservar a imagem divina.
Por outro lado, as filhas dos homens parecem ter uma conotação negativa, contrastando a descendência daqueles que são imagem de Deus com aqueles que são feitos à imagem dos homens. No entanto, por algum tempo as duas classes permaneceram separadas. A descendência de Caim, espalhando-se do lugar em que o princípio se estabeleceu, disparou-se pelas planícies e vales onde os filhos de Sete haviam habitado. Para escaparem da sua influência contaminadora, retiraram-se para as montanhas e ali fizeram sua morada. Enquanto durou esta separação, mantiveram a pureza e o culto divino. Mas com o correr do tempo, arriscaram-se pouco a pouco a misturar-se com os habitantes dos vales. Aconteceu que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Gênesis capítulo 6, verso 2. Consequentemente, esta associação produziu os piores resultados. Os filhos de Sete, atraídos pela beleza das filhas descendentes de Caim, desagradaram ao Senhor casando-se com elas. Muitos adoradores de Deus foram seduzidos ao pecado pelos engodos que constantemente estavam agora diante deles. Perderam seu caráter peculiar e santo. Misturando-se com os depravados, tornaram-se semelhante a eles, no espírito e nas ações. As restrições do sétimo mandamento eram desatendidas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos de Sete entraram pelo caminho de Caim. Fixaram a mente na prosperidade e alegrias mundanas e negligenciaram os mandamentos do Senhor. Os homens se não importaram de ter conhecimento de Deus. Em seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Com isso a maldade humana se alastrou e o pecado propagou-se largamente na terra como uma lepra mortal. Em meio a tanta maldade e depravação, ainda havia alguns homens que temiam a Deus e seguiam seus mandamentos. Que homens era esse? É o que veremos na nossa próxima lição. Que Deus os abençoe e até a próxima.